É importante saber o seguinte, por exemplo, no caso da psicopatia e do maquiavelismo, que são dois traços que formam o que se chama de díade sombria, a malvadeza em relação ao outro não é um fim, é um meio. Então, por exemplo, eu posso lhe matar, mas eu não mato porque eu quero matar, eu sinto prazer em matar você. Não, esse matar e sentir prazer é um outro elemento que não a psicopatia e o maquiavelismo. Eu vou lhe matar porque você atravessou o meu caminho. Então eu tenho um propósito. Exatamente. Eu chegue mais à frente, né? Isso. Qual seria, assim, dessas três, se a gente poderia ter assim, desses três tipos de mentes, né? Se a gente pode falar assim, né? A mais frequente na sociedade? Veja, é difícil saber, porque não existem dados muito concretos. Por exemplo, no Brasil nós não temos um censo sobre esses perfis. Até então, porque eu acho que o narcisismo não se interna, né? Embora tenha tratamento, embora tenha atenção psiquiátrica. Por exemplo, é diagnosticado no DSM-5 com um dos distúrbios ou um dos transtornos de personalidade. Coisa que não é a psicopatia. A psicopatia não aparece no DSM-5 a não ser como transtorno de conduta antissocial. E o maquiavelismo em nenhum momento figura. Entende? Então, nós ainda estamos tratando com traços que estão menos dimensionados do que talvez devessem estar. E esse desconhecimento faz com que essas pessoas transitem em lugares diversos, inclusive em aspectos muito centrais, como pode ser a política. Não com isso afirmando que políticos são nada, mas todo político tem que ler Maquiavel. O Príncipe. O Príncipe parece ser um dos livros preferidos dos políticos, né? E o senhor, como o reitor da universidade, assim, a gente tem muito dentro da universidade esse tipo de pessoas? Nós temos em toda a sociedade. A universidade é só uma parte da sociedade. Então, em todas as esferas nós temos, na saúde, na educação, na economia, no comércio, em todas as esferas. Por quê? Porque são indivíduos que povoam os diversos espaços e que buscam vantagem em diversos espaços. Então, é possível encontrar dentro da universidade? Claro que é possível, como é possível encontrar dentro de um grande hospital, dentro de uma grande escola. Então, em todos os espaços tem. Existem estimativas sobre qual seria essa porcentagem. Por exemplo, no contexto carcerário, há uma estimativa de cerca de 20%. É muita coisa. E aí, quando você imagina pessoas de mente sombria, você imagina aquele preso mais agressivo. Trabalhoso. Não é. Em geral, são aqueles que sequer aparecem, mas que estão por trás de todos os movimentos que existem dentro do sistema carcerário. E aí o pessoal, como não está, por vezes, preparado, não consegue identificar. E eles transitam ali parecendo bons moços, e aqueles que são os mais detestáveis, na verdade, nada mais, nada menos do que massa de manobra. Então, estão sendo usados até manipulados por esses. O tempo todo. Tempo todo. É interessante essa colocação, realmente, porque ela tem sentido, né? Geralmente, assim, por trás, né, daqueles mais agitadores, sempre tem o pessoal que a gente chama de trabalha nos bastidores, né? Trabalha manipulando as peças para alcançar os seus objetivos, né? E aí eu não estou dizendo que essa pessoa é uma mente sombria, né? Porque pode ser até uma estratégia dele, né? Mas assim, na hora que isso se torna uma coisa habitual, ele sempre faz isso, eu acho que aí já se torna patológico mesmo. O uso de estratégias é típica do maquiavélico. Então, o maquiavélico adora usar estratégias. Ele não age por impulso como agem os psicopatas. Então, eles conseguem medir exatamente cada passo. E quando isso é feito com frieza e com a incapacidade de se colocar no lugar do outro, todos nós somos estrategistas. Em tudo na vida. Para estudar, você precisa ter uma estratégia. Para passar em concurso, precisa ter. A vida demanda estratégias, mas o único é quando você usa essa estratégia passando por cima das pessoas sem qualquer dó nem piedade. E isso já não é ser estrategista, é ser maquiavélico mesmo. Perfeito. Flávio, pode ficar à vontade também, se você está lendo um livro, alguma coisa que você não... Eu fico muito curioso em saber, já a gente soube agora que foi num momento de luto, o professor Valdinei estava passando aqui,
e como ele transformou esse momento de perda, dor, em uma obra tão necessária para nós que somos operadores do direito, da parte das mentes. Então para mim ficou bem claro aqui, ele transformou um momento de dor nessa obra tão necessária para nós todos aqui. Era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor. O senhor trouxe para cá. Uma outra questão que eu trago também é o seguinte: e o que é que a gente faz quando a gente identifica alguém que a gente acha que tem a mente sombria? E aí, o que é que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou me afastar? Eu vou fazer o quê, professor? Porque às vezes Eu estava até com medo de fazer essa pergunta, mas já que fala, né, vamos conversar sobre isso. Qual é a solução? Veja, quando ela está longe de casa, a solução é se afastar. E quando está dentro de casa, é tomar precaução. Veja, nós temos um elemento fundamental, que é quando nós percebemos uma pessoa que tem essas características dentro de casa, nem nós acreditamos. E ao não acreditar, a gente não desenvolve estratégias para lidar com elas. E elas vão nos usar o tempo todo. Então, é aquela pessoa que faz todas as dívidas e coloca no seu nome, como se de nada se tratasse. É aquela pessoa que... E nega, né? Nega. E mais, chegou a irmã com o namorado, e se o namorado é promissor, não se admire se ela arriscar conquistar o namorado da irmã. Então, sem qualquer remorso. Então, são pessoas que estão ao nosso lado e nós resistimos a acreditar que seja possível. Quando elas estão dentro de casa, literalmente, há uma precaução e há uma tentativa de ter controle sobre ações dessa pessoa. Quando ela está fora, fuja literalmente dessas pessoas. Por quê? Porque elas podem prometer tudo, vou mudar. Não mudam, mas eu amo você. É impossível que ame nessa conjuntura de indivíduos frios, calculistas, premeditadores, então não conseguem amar. Professor, mas será que as pessoas não mudam? As pessoas mudam quando elas querem, não quando elas são beneficiadas com suas ações. Então, no caso de pessoas de mente sombria, elas são as mais beneficiadas. Por quê? Porque todas as ações delas se voltam a um único propósito, que é elas mesmas. Então, elas querem obter vantagem. Então, elas vão mudar? Não, porque elas aprenderam desde criança e aí vem aquela coisa. E se tivesse sido identificado quando ela era criança, tinha tratamento? Não existe tratamento. O que existe tinha educação. Então, você poderia educá-la para a convivência em sociedade. Como ela passou desapercebida, ela desenvolveu o seu modus operandi de tal forma que ela imagina o seguinte: essa é a forma correta de agir. Professor, ela tem ciência ou consciência de que é assim? Ela tem sim ciência de que é diferente das pessoas. Muitos se questionam o seguinte: o psicopata ele mata, mas ele não tem consciência. Tem plena consciência, ele é plenamente imputável. Há uma tese que diz que é semi-imputável. Não, é plenamente imputável. Ele sabe cada ação que estava fazendo. Se tiver que matar uma pessoa, sabe que está assassinando uma pessoa. E por que ela faz? Porque ela tem um benefício pessoal. Nós tivemos diversos casos na imprensa, por exemplo, não muito tempo, a Suzane, que junto com seus namorados, assassina os pais. Aí chega um momento que o repórter pergunta: e você em nenhum momento sentiu culpa e tal? Teve um momento que eu quis parar, mas já era tarde. Em nenhum momento quis parar. Em nenhum momento quis. Então aquilo era para acontecer. Se não fosse aquele jeito, seria de outro. Por exemplo, os namorados, não é o namorado e o irmão dele, não são inocentes de jeito nenhum, mas foram mais duas pessoas enganadas por ela. Manipuladas. Então ela manipulou, e a história que ela contou para o namorado é que desde os 14 anos era violentada pelo pai. Então ela estimulou o namorado para que ele tivesse raiva do pai, de tal modo que o rapaz comete o assassino e ele é responsável por isso, mas em razão do que ela contava. Quando ela é presa, ela ocupa um espaço carcerário e logo é transferida. Nesse outro espaço ela encontra uma mulher e se apaixona pela mulher. E a mulher de fato se apaixonou por ela, mas ela não se apaixona por ninguém. Ela não ama ninguém. Quando estava perto de sair do sistema carcerário, aparece um pastor e aí ela se interessa pelo pastor. Estar fora ou sair, ter a permissão, e uma mulher de Deus fica bem melhor imagem diante da sociedade. Então, a todo momento manipulando. É aquilo, são as três mentes trabalhando, né? Trabalhando e assim, e essa é o tipo da pessoa que a gente tem que se afastar delas. Sim.
né? Porque de alguma forma ela vai lhe causar mal ou fazer com que você mesmo faça um mal, né? Mentir, né? Para que você vá brigar com o vizinho, para que você vá brigar com até dentro da própria família. Então, assim, tudo isso é importante e aí a gente parabeniza já, porque é um livro, eu tive a oportunidade de folhear assim rapidamente, né? E de uma linguagem fácil, né, Flávio? É muito bom o livro, excelente. Estou lendo, marcando o livro devagarinho. O professor Valdinei pediu para eu dar feedback a respeito dele. Eu fico até envaidecido dele me pedir uma coisa dessa, porque eu fico muito gratificado com o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo muito aqui com o livro dele. E o que chama bastante atenção, Tarcísio, é isso. Parece que cada frase foi pensada, reduzida para passar para a gente o máximo possível em poucas linhas. A gente às vezes pega livros que são grandes, mas esses livros que têm um volume muito grande não trazem para a gente as informações necessárias. Você às vezes fica até cansado para fazer a leitura. E aqui parece que foi uma preocupação do professor Valdinei de trazer para a gente, a palavra certa é essa, o necessário. O necessário. E que acaba despertando, né, para os leitores, né, que se identificam, né, com esse espaço da leitura, né, de ampliarem e buscarem o conhecimento através das pesquisas, como foi bem colocado. Foi um livro que não foi, vamos dizer assim, criado da mente apenas do professor Valdinei, ou seja, tem um monte de pesquisa aí por trás, dados, informações que balizam e que dão as evidências necessárias para ser um livro de extrema importância. E aí aquela pessoa que quiser vai aprofundar, né, a sua pesquisa naquele tema. E eu acho que é isso, abre um portal aí de informações para quem assim desejar.